Desde o início do mês de outubro de 2021, o podcast Ato Falho tem apresentado alguns novos formatos. Na semana passada a gente teve a estreia do Psicologuês, com a Gisele Oliveira falando um pouco sobre o conceito de crenças, que é um conceito muito difundido, mas nem sempre bem utilizado e nem sempre bem compreendido. E aí, se você ainda não ouviu, corre lá para conferir. E hoje, em primeira mão, você conhece o DR na Firma, em que a Ellen Correia faz algumas reflexões importantes sobre pensar fora da caixa. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Ellen e hoje eu vou trazer uma introdução um pouquinho diferente. Ao invés de trazer uma leitura, eu vou contar um mito. E eu acho que é legal, antes de iniciar o mito, vários teóricos, principalmente Freud, eles usavam muito da mitologia grega para fazer correlações com a teoria, correlações com o cotidiano, né? E hoje eu vou falar de uma frase que a gente usa muito, que é pensar fora da caixa. E eu queria trazer um mito para fazer essa correlação, onde a caixa também é muito importante, que é o mito de Pandora. Quando a gente pensa em mitologia, ela foi contada de geração para geração, então tem milhares de versões. Se vocês jogarem na internet, vai ter a história contada de uma maneira, com alguns detalhes diferentes do que eu vou falar aqui. Mas é normal, tá? É assim mesmo. Então, como que surge o mito de Pandora? Prometeu era um titã, né? E ele que criou a humanidade, ele amava muito a humanidade, ele queria provar a superioridade dos homens em cima dos animais. E nessa sociedade só tinha homem, ainda não tinha mulher. E ele foi lá e pegou o fogo, ele roubou o fogo de Zeus e deu para os homens. E Zeus havia proibido isso, ninguém podia dar fogo aos homens. Por quê? Porque enquanto o homem não tivesse fogo, ele dependeria dos deuses. Então eles iam fazer sacrifícios, iam adorar mais os deuses, enfim, né? Então, por isso que... E aí Zeus ficou pistola com Prometeu. Porque ele tinha proibido e o Prometeu foi lá e fez isso. Então, e aí ele deu 2 castigos para Prometeu. Além de um castigo físico, que foi horrível, que ele fez uma ave comer o fígado de Prometeu durante o dia. À noite, como ele era um deus, o fígado regenerava e no dia seguinte a ave ia e comia de novo. E assim ficou lá um tempão. E um outro castigo que Zeus deu a Prometeu foi para atingir exatamente os homens, que era a criação que Prometeu mais amava. Então o que ele fez? Ele foi lá, chamou o filho dele, que era Hefesto, né, que era deus do ferro, enfim. E ele era um grande artesão, assim, dos deuses, e pediu para ele fazer a mulher, desenhar a mulher. E aí Zeus foi lá e contou a ideia dele para todos os deuses, e os deuses eles deram várias coisas. Atena deu a destreza manual, Afrodite deu beleza, enfim, né, todos os deuses eles deram um presente a Pandora. E tem algumas versões que falam que era esposa de Zeus, estava combinado ali com ele e deu a Pandora a curiosidade. Aí beleza, coisa e tal e coisa, todos os deuses deram presentes a Pandora, ela foi lá e deu a curiosidade. E Zeus falou assim, muito bem, gente, né? Olhem só, deuses. A gente fez Pandora com um monte de coisa, demos um monte de atributos a ela, só que eu vou dar uma caixa e ela nunca vai poder abrir essa caixa. E os deuses falaram, não, tranquilo, justo, né, a gente deu um monte de coisa, tudo bem, ela vai ter que se provar pra gente também, né. Só que Zeus, muito esperto, e por isso que ele combinou isso com Hera, colocou dentro dessa caixa todos os males do mundo, doenças, pragas, briga, guerra, violência, enfim. E por isso que ele pediu pra Hera dar curiosidade a ela, né? Porque em algum momento Pandora iria abrir a caixa e iria acabar com a humanidade e conseguir cumprir um dos castigos que Zeus faria Prometeu. E aí Pandora foi dada ao irmão de Prometeu, Epimeteu, que se apaixonou por ela, porque ela tinha todos os atributos, enfim. E um dia ela segurou um pouco, não abriu a caixa a princípio, mas a curiosidade foi correndo o coração dela. Em um momento ela não conseguiu mais. Ela foi lá e pumba, abriu a caixa de Pandora. E nisso saiu mesmo todas as coisas horríveis. E aí algumas versões falam, né,
que com medo ela correu, fechou a caixa e dentro da caixa ficou a esperança, tá? E aí, isso, ninguém, não tem um consenso, tá? Eu acho que só isso merecia uma série de análises, porque tem algumas pessoas que falam que a esperança foi junto e por isso que em situações de guerra, dificuldade, a gente continua ali firme e forte, porque a esperança não deixa, a esperança é a última que morre, não sei o que tem. Tem gente que fala, né, que, poxa, a esperança estava dentro da caixa porque a esperança também é um dos nossos males, né? Por quê? Porque mesmo nas situações mais adversas a gente não desiste, às vezes era pra gente desistir mesmo. Nietzsche tem essa visão, né, que muito forte, né, que a esperança é um mal. Enfim, né, então não tem um consenso. E por que eu contei tudo isso, né? Bom, o que o mito de Pandora ele trouxe pra... O que fica ali de história que a gente vai trazendo de alguma maneira, né? Pra não abrir a caixa, né? Pra gente continuar fazendo as coisas de uma maneira padronizada, com status quo, pra gente realmente não perder o controle. Porque quando a gente abre uma coisa fechada, pode ser que saiam coisas maravilhosas, né? Toda a criatividade, toda a nossa potencialidade, tudo que a gente tem de bom, né? Mas também pode sair algo que a gente não consiga controlar. Também não é tão bom assim como na caixa de Pandora que saiu alguns males, né? Então, isso talvez tenha ficado aí, né? Tenha sido um ensinamento que a gente vai passando, né? Que é não abrir a caixa, porque dentro dela pode ter coisas que a gente não consiga controlar. No entanto, né, a gente vai vendo que tem uma série de mudanças, sejam econômicas, sociais, uma sociedade extremamente competitiva, que muda o tempo todo, que a gente tem que ser dinâmico, a gente tem que conseguir se adaptar, não é? Isso faz com que a gente tenha que ver as coisas de outra maneira. Não dá pra ficar se apegando o tempo todo nos padrões. Os padrões, eles podem limitar muita gente, né? Se a gente tá com um pensamento muito padronizado, quer dizer, o que é o padrão? É pensar sempre da mesma maneira, né? Por que a linha de produção fordista, né, depois taylorista, enfim, por que ela foi com muito sucesso naquela época, na época que ela se deu? Porque era para produzir coisas em série, então você não precisava muito de cabeça, né? Você precisava de braço. Queria fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, para garantir que o resultado fosse ser sempre igual. Só que agora a gente tá o quê? Numa sociedade que entregar só o produto, todo mundo consegue fazer. O que a gente precisa é ter um diferencial. O que a gente vai fazer de diferente? Porque o produto final todo mundo tem, não é? Né? O que a gente vai entregar mais? A inovação, a criatividade, ela passou a ser, se não o principal, né, um dos principais fatores para a competição. Então, o que a gente aprendeu lá da caixa de Pandora para não abrir a caixa começou a ser questionado. E aí, da onde que sai muito forte essa questão de pensar fora da caixa, ser diferente, enfim, né? Teve um teórico, John Adler, que em 1969 ele trouxe o desafio dos 9 pontos. Então, gente, tinha 9 pontinhos, um debaixo do outro. Formava 9 pontinhos como se fosse uma caixa mesmo, né? Então, uma linha, eram 3 colunas, né? Uma do ladinho da outra, com 3 pontinhos. Então, formava uma caixinha com 9 pontinhos. E aí você tinha que colocar 4 traços dentro dentro desses pontinhos, sem tirar a caneta do lugar. E você só consegue fazer isso se você não seguir um padrão de tentar fazer uma caixa. Por isso que vem o termo pensar fora da caixa, né? Porque se você conseguir se desprender do que a imagem estava ali proporcionando pra gente, né? Que eram esses 4 pontos, a gente conseguiria resolver ali a questão que ele estava dando. Então, uma das principais perspectivas de pensar fora da caixa, de fato, é abrir mão do padrão, né? Então, não ver só uma caixa. Por mais que tudo estava ali sugestionando que era uma caixa, pensa fora disso. Tenta fazer alguma sugestão que não esteja dentro desse status quo.
tá muito ligado à nossa capacidade de criatividade, né? Que realmente é muito cobrada hoje da gente. Pensar fora da caixa, todo tempo ser inovador, ter uma ideia diferente, enfim, né? Porque é de fato uma vantagem competitiva, tá? Só que quando a gente olha com um olhar mais de profundidade e lança uma questão crítica sobre isso que nos é cobrado hoje, tem algo do mito de Pandora que permanece, que é das empresas, né? Se os times, se a gente está disposto a pagar o preço que a curiosidade pode nos dar, né? Por quê? Porque pra gente conseguir pensar fora da caixa, a gente tem que não só liberar ali a criatividade, mas abrir mão das regras, abrir mão dos padrões, né? Então, assim, poxa, como que a gente vai pensar fora da caixa dentro de uma empresa que tem burocracia demais, que tem processo demais, que tem etapas demais, né? Que você tem que ficar indo alinhar com comunicação, né? Se tá dentro do padrão que a empresa estabeleceu, né? Eu não tô nem falando aqui de padrão de compliance mesmo, eu tô falando de processos burocráticos. Porque veja, assim como na época que a caixa de Pandora, quando ela foi aberta, não foi só coisa boa que saiu, né? E a criatividade, ela também tem um pouco dessa faceta, né? A gente tem que se despir um pouco dessas regras que a gente impõe, desses padrões, né? Para conseguir pensar fora da caixa. E às vezes o que a gente vê é, mais uma vez, um hiato entre o discurso e a prática. Porque o que a gente mais vê hoje em questão de cargo, enfim, de fato, é essa solicitação para pensar fora da caixa, né? Gente criativa, inovadora, não sei o que tem. E aí, empresa, você está disposto a abrir mão de algumas regras, né? Da burocracia, dos processos? Porque tudo isso também é limitante para que tenha um ambiente propício a se pensar fora da caixa. E aí, vamos lá, né? Depois a gente vai lá, volta pro ser humano que a gente contrata, que tá na nossa organização, falando, cara, você não pensa fora da caixa, né? Você não tá pensando diferente. Uai, mas qual estímulo a pessoa tem, né? Às vezes quando tem uma ideia muito inovadora, muito que é disrupta, mas já alinhou com fulano, a letra tá do tamanho certo, não sei o que, né? Será que a cultura da empresa também está disposta a abrir mão de algumas coisas? Porque é isso, não muda muito da caixa, né? A caixa de Pandora, quando abre a caixa, também pensou fora dela. E ainda assim, ela teve ali uma questão grande, ela teve que pagar um preço por isso. Dentro, óbvio, de um capricho dos deuses, que não queriam abrir mão do controle. Que talvez sejam um pouquinho dessas regras organizacionais. E que não estão erradas. A questão não é nem que está errado de colocar alguma regra, né? De tentar controlar alguma coisa e de colocar toda essa criatividade dentro de um enquadre, né? Porque talvez precise de um enquadre, de fato. Eu acho que a questão aqui é pensar, então, quando a gente fala que é um perfil que pense totalmente fora da caixa, né, que seja disruptivo, mas que vai ter que trabalhar dentro de um enquadro organizacional e que isto seja dito, né? Porque entre o discurso e a prática tem um hiato. E é dentro desse ato que está todo o sofrimento que a gente pode causar, né? Que tá as doenças, que tá tudo que foi liberado dentro da caixa de Pandora. Bom, e aqui não há nem um convite, de maneira alguma. A minha intenção aqui é trazer, né, que está incorreto o desafio de pensar fora da caixa, né? Pelo contrário, eu acho que é uma excelente vantagem competitiva. Só que o que eu acho que é interessante destacar é talvez o que o mito de Pandora traga ali como os males da humanidade, como o sofrimento, a doença e a guerra, é onde a gente tem que lançar luz. Porque entre o discurso de
poxa vida, eu quero alguém que pense fora da caixa. E a realidade que você pode pensar fora da caixa, mas essa caixa ela vai ter um enquadre, que é o enquadre da organização. São poucas as organizações que vão ser totalmente disruptivas. Vai ter um enquadre, vai ter um padrão, ainda assim vai ter algo que limite aquela pessoa, porque ela vai estar dentro de uma organização. E que isso seja dito, porque talvez aí que estava o espaço, assim como na caixa de Pandora, que liberou todos os males, esse ato entre o discurso e a prática é que causa doença. E eu realmente acho, né, que a gente precisa sim de pessoas que questionem. E não só a gente precisa no nosso time, nas nossas organizações, mas a gente também precisa se desafiar a pensar diferente, a olhar algumas coisas com outros prismas. Né? Hoje a gente tem um desafio muito grande com diversidade, de pensar diferente, de ter times diferentes, de trazer soluções inovadoras. E tudo isso faz parte, né? Mas veja, a gente também tem que entender que as organizações elas colocam alguns padrões e isso vão limitar, né? Então na hora de cobrar as pessoas e na hora da gente se cobrar por isso, é importante a gente ter isso em conta, que tem um hiato entre o discurso e a prática pra gente não sofrer por causa disso. E outra coisa também, que as empresas elas às vezes esquecem, porque falam, olha, eu quero gente talentosa, eu quero gente que pense diferente o tempo todo. Mas a gente também precisa de pessoas que gostem de manter. A gente também precisa de pessoas que gostem de trabalhar com algum tipo de padrão. Porque se a gente estiver numa empresa 100% focada com pessoa que pensa fora da caixa, eu garanto que a empresa não vai conseguir se manter também. A gente precisa também pensar, ter ideia inovadora, mas também ter disciplina na hora de colocar essas ideias em prática, né? Precisa testar para ver se isso vai dar certo ou não, né? E não é para fazer isso durante 10, 20 anos, mas também não dá para cada dia ter uma ideia diferente que mude a ideia anterior, né? De alguma maneira, a gente também precisa de pessoas que tenham disciplina ali para fazer a execução daquilo, que talvez não vai ser a pessoa mais criativa, mais inovadora, mas talvez uma pessoa que consiga pegar aquilo que está no mundo das ideias e trazer para a prática, né? E aí a gente fica, né, quase padronizando que todo mundo tem que pensar fora da caixa. E não é verdade, né? E aí quem não consegue, talvez, ser criativo, ser inovador, pensar fora da caixa, mas é uma excelente pessoa que consegue executar muito bem, tem uma facilidade de trazer aquilo para a realidade, está sendo totalmente ignorada. Aquilo não está sendo visto como um fator competitivo e no final do dia né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente começa a repetir muito alguma coisa, como, eu preciso de gente que pense fora da caixa, que seja disruptivo, mas veja lá, né? Vamos pensar junto, né? Se é isso o tempo todo, e se as companhias têm espaço para pessoas que sejam disruptivas, porque também a gente vai lá, cobra isso, vende isso, e aí na hora que a gente traz a pessoa que é assim, que é disruptiva, que vai ter ideia todo dia, a gente está esperando que ela seja padronizada. A gente padroniza. E do outro lado, a gente faz ela virar linha de produção que a nossa cultura organizacional deseja, né? E não tem problema, mas isso precisa ser dito, né? Porque senão vai virar a Pandora abrindo a caixa e liberando todos os males. E nesse caso, o mal vai ser, né, uma doença. Né, vai ser sofrimento, vai ser frustração dessas pessoas que estão trabalhando com a gente, né? E nisso pensando enquanto companhia e trazendo aí para o individual que a gente consiga, dentro desse senso crítico, também entender um pouco a situação, né? Porque eu não proponho aqui, como eu disse, né, de maneira alguma a minha intenção é que não, ninguém agora tem que pensar fora da caixa, não é isso. Mas que a gente consiga ter um olhar crítico, porque isso vai ajudar a gente também, né, a entender o que tem uma diferença do que é dito, do que é esperado, né, e ter esse senso crítico, que no final do dia a gente também vai ter que se adaptar, né, a gente também vai ter que entrar um pouquinho dentro do que a empresa está esperando também da gente, né?
que, poxa vida, por mais que tenha uma ideia genial, será que é o momento daquilo? Será que eu não vou ter que me adequar também, né, àquela situação, aos enquadres organizacionais que são esperados de mim? Né? Então eu acho que a proposta aqui nem é trazer respostas, mas eu acho que é jogar um pouco mais de luz a esse termo que está quase virando um jargão. E aí a gente fica repetindo sem parar para aprofundar isso de alguma maneira. Então a minha proposta é que a gente consiga lançar um pouquinho aí de senso crítico sobre isso, à luz da caixa de Pandora. Eu vou trazer um filme super controverso, que nada tem a ver com o universo organizacional, mas eu acho que é uma crítica social muito legal, que é o primeiro Borat. Ele lançou agora, né? Eu acho que foi no passado, a versão número 2, enfim. Mas eu acho que o primeiro foi muito disruptivo, né? Que ele era um cara árabe nos Estados Unidos e que ele trazia muito um olhar muito crítico para a sociedade, fingindo que fazia parte, mas ao mesmo tempo tirando muito sarro, né? Daquele jeito da sociedade, colocando de uma maneira mais explícita alguns padrões. É um filme muito ácido, muito... que na hora de mostrar, né, a crítica social não é carinhoso na hora de tirar o band-aid, estanca mesmo. E então eu acho que não é um filme que agrada a todo mundo, mas eu trago esse filme muito numa questão assim, que putz, eu acho que ele pensou fora da caixa, né? Mas ao mesmo tempo ele foi muito criticado por isso. Nem todo mundo gostou de ouvir, nem todo mundo gostou de ver. Porque eu acho que às vezes também o pensamento disruptivo, olhar o status, desafiar o status quo, é algo que muda um pouco a visão. Eu acho que um outro ponto importante de pensar fora da caixa, dentro das organizações, e aí que eu acho que entra um pouco muito forte na parte do controle, quando você traz uma pessoa disruptiva, uma pessoa que pensa fora da caixa, uma pessoa que dentro disso, né, não está tão limitado aos padrões organizacionais, às vezes essa pessoa, ela também pode incomodar, porque ela vai questionar todas as maneiras do que, né, o que é feito, como é feito, por que isso é feito, né? Por que isso sempre foi feito, né? E isso pode gerar um incômodo muito grande. E ao invés, será que tá preparado para isso? Porque aí a pessoa pode até sofrer um boicote ali da companhia, né? Por ser muito diferente, por pensar muito diferente, por toda hora trazer um questionamento, né? Poxa, sempre foi feito assim, e pode pensar diferente, ou pode trazer uma crítica à maneira como as coisas são feitas, né? Para que dentro dessa linha de produção, que a gente às vezes está dentro, às vezes não vai ser o produto final que a gente está esperando, vai vir uma coisa diferente que pode não agradar. Então eu acho que o Borat, ele traz um pouco disso, ele expressa um pouco assim, uma ideia extremamente disruptiva, a maneira como foi feita totalmente fora da caixa, conseguiu entregar com criatividade o que ele queria passar, mas ainda assim é isso, né? Tirou o band-aid com tudo. Isso às vezes pode incomodar. Bom, pessoal, é isso, né? Espero que vocês estejam gostando desse formato um pouquinho diferente. A gente aguarda aí o retorno. Um beijo. O podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã. E aí, para não perder a atualização, né, para sempre ser notificado de novos episódios, você pode seguir ou favoritar no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Cashbox e em tantas outras plataformas. Para se manter atualizado com a gente, ou para se manter em contato com a gente, você pode também seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. A nossa identidade visual é do Douglas Refundini e a trilha sonora é da Upbeat.